Milionário fica em choque ao ver mendigo negro abraçar sua filha no hospital. Eduardo Mendes entrou correndo no hospital, o coração disparado, as mãos trêmulas segurando a bolsa de remédios da Isadora. O cheiro forte de desinfetante, misturado ao ruído dos monitores cardíacos, quase o deixava tonto. Corredores brancos, luz fria, vozes abafadas, tudo aquilo parecia um mundo estranho, onde ele não tinha controle. Sua filha, com os olhos fechados e a pele pálida demais, lutava contra uma doença que ninguém sabia se venceria. Mas foi naquele instante que algo parou o tempo. Um homem, vestido com roupas rasgadas e sujas, apareceu do nada. Neguinho de olhar profundo, sorriso simples, como um estranho raio de sol em meio à tempestade. Luan, o mendigo, assim o chamavam nos corredores, de repente apareceu abraçando Isadora. Um abraço não de pena, mas cheio de força, como se estivesse dizendo: "Eu tô aqui, não vai te deixar sozinha." Eduardo congelou. O homem suado, de pele marcada pelo sol e pela rua, com as mãos ásperas envolvendo sua filha delicada, parecia uma cena tirada de um filme estranho e absurdo. Os olhos da menina, antes meio perdidos, brilharam no instante em que sentiu aquele afeto inesperado. Uma calma jamais vista antes tomou o rosto da Isadora. Um instante fugaz, quase mágico. Toda a rigidez nos ombros do milionário pareceu derreter diante daquela imagem. Outros pacientes e enfermeiros começaram a olhar, alguns cochicharam com horror, outros com surpresa. Como deixa essa gente perto da criança? Ouviu alguém murmurar. O julgamento parecia doloroso como um punhal. Eduardo sentiu uma mistura estranha de vergonha e raiva explodir dentro do peito. Quem era aquele homem para se aproximar? Quem ele achava que era para tocar na sua filha? Não cabia na sua cabeça que alguém tão distante do mundo dele pudesse invadir aquele espaço sagrado. Mas ao observar de canto, sentiu algo novo crescer. Curiosidade, medo, uma ponta de esperança. O mendigo continuava ali, calmo, sereno, segurando Isadora como se aquela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eduardo lutava contra um nó na garganta. Tentava afastar o desejo de se aproximar, o medo de ser vulnerável, a vergonha das próprias barreiras sociais que nunca lhe permitiram enxergar o que realmente importava. De repente, a cena mudou. Uma mulher entrou apressada, com o rosto marcado pela dor e pela vida dura. A mãe de Luan. Ela gritava, reclamava, exigia a volta do filho. A voz dela era firme, desesperada, cheia de promessas e acusações. Eduardo sentiu o mundo girar mais rápido. Seu peito apertou. O encontro entre duas dores tão diferentes, tão reais, tão intensas. Ali, no meio do hospital, estava uma batalha silenciosa pela guarda de Luan. Uma disputa que mexia com tudo o que ele acreditava. Proteger o menino ou respeitar sua história. E Isadora? Como garantir o bem-estar dela sem trair a verdade da vida daquele garoto? Eduardo sentiu a paternidade pesar tanto quanto as dúvidas que o assombravam desde que a filha adoecera. O silêncio pesado caiu por alguns segundos. O hospital voltou a ser só um hospital, mas dentro dele, uma tempestade se formava. E nenhum dinheiro no mundo seria capaz de comprar a resposta para aquela pergunta. Será que Eduardo conseguiria encontrar um caminho que respeitasse todos, sem perder o que ganhou com aquela amizade inesperada? O que ele estava mesmo disposto a sacrificar pela felicidade da Isadora?
E pelo bem-estar de Luan? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições, sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo estava perdido em pensamentos, lutando com a tempestade que se formava em sua mente, quando de repente uma sirene alta cortou o ar, fazendo-o saltar. O barulho ecoou pelos corredores do hospital. As enfermeiras começaram a correr. As vozes eram altas e apressadas. Código azul, quarto 302. Eduardo não sabia o que isso significava, mas seu instinto disse que era algo muito sério. Os olhares inquietos nas faces das pessoas ao redor indicavam pânico. Luan, o mendigo que segurava sua filha, tinha os olhos fixos na direção de onde as enfermeiras corriam. Algo havia mudado no ambiente. Um calafrio percorreu o ar. Eduardo viu o mendigo se afastar de Isadora rapidamente. Uma expressão de terror marcando seu rosto. "Pelo amor de Deus, você não pode ficar aqui!" gritou uma enfermeira, puxando Luan para o lado. "Tem que sair, é perigoso." A palavra perigo ecoou na mente de Eduardo, como se as paredes ao seu redor estivessem apertando. O que estava acontecendo? Na mesma hora, a mãe de Luan apareceu. Ela entrou imediatamente, os braços abertos, mas seus olhos estavam carregados de desespero. "O que está acontecendo com meu filho?" Ela parecia tão perdida quanto Eduardo. Em um instante, as duas vidas se entrelaçaram de uma forma que ele não poderia prever. E então, um grito ressoou pelo corredor. O médico passou correndo, e a expressão em seu rosto era de urgência total. Eduardo, com o coração na garganta, se virou para olhar Isadora. Ela ainda estava deitada, mas a tranquilidade que havia encontrado no abraço de Luan parecia ter sido substituída por um arrepio de medo. A sirene ainda tocava, e Eduardo viu algo que o fez congelar mais uma vez. Uma enfermeira estava puxando um carrinho cheio de equipamentos, e no topo do carrinho havia um frasco de soro que Eduardo reconheceu instantaneamente. Aquela não era a rotina comum de um hospital. Era uma emergência. O mundo dele de certezas estava desmoronando. Foi então que tudo mudou. Naquele tumulto, a mãe de Luan se virou para ele, seus olhos se arregalando. "Você", ela começou, a voz quase um sussurro. "Você é o pai dela?" As palavras saíram de sua boca como se fossem uma flecha. Eduardo se sentiu repleto de confusão. Os murmúrios e olhares da multidão agora se concentravam nele, como se tudo estivesse sempre girando em torno daquela revelação. Como você sabe disso?" Eduardo se sentiu péssimo. Suas pernas tremendo de um jeito que ele nunca havia sentido. Ninguém mais havia feito essa conexão até agora. Era como se o mundo tivesse congelado por um breve momento. "Você não sabia?" A mãe de Luan estava em choque, mas havia uma determinação em seus olhos. "Luan, ele é irmão de Isadora." As palavras caíram como pedras. O choque e a negação lutavam em seu coração. Ele olhou para Luan, esperando ver algum sinal de confirmação. Mas o menino estava paralisado, com o rosto pálido e os lábios tremendo. A conexão entre eles, aquela estranha amizade que Eduardo havia começado a aceitar,
se tornou um emaranhado de segredos, revelações e dramas de uma vida que ele não imaginava. Como poderia isso ter acontecido? Como uma vida que ele considerava tão distante, agora estava tão entrelaçada à sua, sem que ele sequer soubesse? Sem dúvida, novas perguntas surgiram. Crises de identidade começaram a borbulhar, e a tensão no ambiente aumentava. A tempestade de emoções no coração de Eduardo se intensificou, e o único pensamento que ecoava em sua cabeça agora era: o que ele realmente estava disposto a fazer para proteger sua filha, que agora tinha laços com aquele menino que nunca pediu por isso? E o que isso significava para Luan? A incerteza pairava no ar como uma sombra, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Eduardo estava paralisado, a consciência lançando ondas de incredulidade. O que a mãe de Luan havia acabado de dizer parecia um eco distante, uma verdade que invadia sua mente como um vendaval. Ele olhou para Luan buscando resposta, mas o garoto permaneceu em estado de choque, como se o mundo à sua volta não tivesse mais sentido. Ele é irmão de Isadora? A voz de Eduardo saiu baixa, quase um sussurro. O hospital, com toda a sua agitação, parecia ter sumido, e ele estava em um espaço completamente diferente. Os sons das sirenes e os gritos das enfermeiras se tornaram distantes, como se ele estivesse ouvindo tudo de um sonho. A mãe de Luan, com lágrimas escorrendo pelo rosto, proferiu uma verdade que derrubou tudo o que ele acreditava. Ela não sabe, Eduardo. Você precisa entender. Eduardo sentiu a pressão apertar seu peito. As palavras dela pareciam uma bomba prestes a detonar. Como assim? Como isso é possível? A voz dele estava carregada de raiva e confusão. A vida que ele construíra em torno de sua riqueza e poder estava desmoronando. As enfermeiras correram ao redor, mas ele mal notava. Tudo que Eduardo conseguia pensar eram nas noites em que Luan aparecia como um raio de sol em meio à sua escuridão, como um sinal de algo que ele não havia enxergado até agora. E agora, essa revelação absurda. Mas antes que ele pudesse processar, um estrondo cortou o ar. A porta da UTI se abriu violentamente. Um médico apressado entrou, rosto pálido e semblante tenso. Precisamos de mais ajuda aqui. Vocês têm que sair, disse ele, empurrando Luan para o lado como se ele fosse uma presença indesejada. Não, espera, gritou Eduardo. Ela é a irmã dele. O desespero na voz de Eduardo ecoou pelo corredor, chamando a atenção das pessoas. Olhares se cruzaram. Julgamentos começaram a se formar. A confusão reinava, e ele não conseguia compreender o que estava acontecendo. Mas o médico não prestou atenção. Vendo a urgência, Eduardo se virou para olhar Isadora. Seus olhos estavam fechados, mas a palidez no rosto dela estava evidente. Ele sentiu um calafrio, e o mundo começou a girar. Sem pensar, ele se aproximou da cama. Instintivamente, Luan, ao vê-lo, gritou: Não, ela não pode ir. Ninguém pode levá-la. E nesse instante, uma sirene mais alta soou, seguida de gritos. Outros médicos entraram, e a tensão se tornou insuportável. O que estava acontecendo? Eduardo se virou, seus olhos fixos na cena, e então viu Luan desabar, as lágrimas escorrendo. Por favor, não leve ela. Não leve. Ela é a única família que tenho. O grito do garoto quebrou algo dentro dele. Ele não enxergava mais aquele mendigo, mas um garoto desesperado, um irmão. Alguém que ansiava por um pouco de amor. A conexão que tinha com Isadora agora pesava como uma âncora em seu coração. Mas aí, uma enfermeira se voltou para Eduardo, com um olhar sério. Senhor, precisamos que você saia.
É uma situação de risco. Tudo pareceu desmoronar outra vez. Eduardo estava em pânico, sem saber o que fazer. Ele olhou para Luan, para a mãe dele, para Isadora, e uma ideia sombria surgiu em sua mente. E se a ligação entre eles fosse ainda mais complicada do que ele pensava? E se os segredos guardados por tanto tempo não eram apenas sobre eles, mas sobre ele mesmo? O que mais lhe era ocultado? Ei! Eduardo gritou. Mas a porta do quarto se fechou atrás do médico e das enfermeiras. Ele estava sozinho, atormentado por dúvidas. Por que a mãe de Luan estava tão desesperada? O que ela realmente sabia? A confusão construiu um labirinto em sua mente, e, enquanto a sirene ecoava pelo hospital, ele percebeu que a batalha não era apenas pela saúde da filha, mas por algo muito mais profundo, a verdadeira essência de quem ele era. E ainda havia muito que ele não sabia sobre a vida que estava prestes a mudar para sempre. Eduardo estava paralisado, a consciência lançando ondas de incredulidade. O que a mãe de Luan havia acabado de dizer parecia um eco distante, uma verdade que invadia sua mente como um vendaval. Ele olhou para Luan, buscando resposta, mas o garoto permaneceu em estado de choque, como se o mundo à sua volta não tivesse mais sentido. Ele é irmão de Isadora? A voz de Eduardo saiu baixa, quase um sussurro. O hospital, com toda a sua agitação, parecia ter sumido, e ele estava em um espaço completamente diferente. Os sons das sirenes e dos gritos das enfermeiras se tornaram distantes, como se ele estivesse ouvindo tudo de um sonho. A mãe de Luan, com lágrimas escorrendo pelo rosto, proferiu uma verdade que derrubou tudo o que ele acreditava. Ela não sabe, Eduardo. Você precisa entender. A pressão apertou seu peito. As palavras dela pareciam uma bomba prestes a detonar. Como assim? Como isso é possível? A voz dele estava carregada de raiva e confusão. A vida que ele construíra em torno de sua riqueza e poder estava desmoronando. As enfermeiras correram ao redor, mas ele mal notava. Tudo o que Eduardo conseguia. Pensaram nas noites em que Luan aparecia como um raio de sol em meio à sua escuridão, como um sinal de algo que ele não havia enxergado até agora. E agora essa revelação absurda. E antes que ele pudesse processar, um estrondo cortou o ar. A porta da UTI se abriu violentamente. Um médico apressado entrou, rosto pálido e semblante tenso. Precisamos de mais ajuda aqui. Vocês têm que sair, disse ele, empurrando Luan para o lado como se fosse uma presença indesejada. Não, espera, gritou Eduardo. Ela é a irmã dele. O desespero em sua voz ecoou pelo corredor, chamando a atenção das pessoas. Olhares se cruzaram. Julgamentos começaram a se formar. A confusão reinava e ele não conseguia compreender o que estava acontecendo. Então, foi como se o tempo parasse. A mãe de Luan, com lágrimas nos olhos e a voz embargada, encarou Eduardo com uma intensidade que o fez sentir um arrepio. Você precisa entender. Há mais. Isadora não é apenas minha irmã. Ela é a filha do mesmo pai que Luan. Um pai que também... Mas, antes que ela terminasse a frase, uma sirene estridente cortou o ar novamente, e as luzes de emergência começaram a piscar. Eduardo mal teve tempo de absorver o que ela estava dizendo. Um enfermeiro surgiu, pálido e sem fôlego, trazendo uma realidade ainda mais dura. O quadro da menina piorou. O mundo ao redor de Eduardo girou. Ele não. Estava mais focado apenas em Luan e na revelação devastadora. O rosto de Isadora, pálido e quieto, invadiu sua mente. O que isso significava para ela? Se Luan era realmente seu irmão, por que a mãe de Luan estava tão angustiada?
E o que mais havia escondido? Do outro lado do corredor, uma mulher de cabelos desgrenhados e roupas desgastadas apareceu abruptamente. Meu Deus, onde está minha filha? Ela gritou, suas palavras ecoando como um grito de desespero em um filme de terror. Eduardo congelou, reconhecendo a mulher. Era a mãe de Isadora. A mulher desaparecida por meses, que ele acreditava estar fora da vida da filha, agora ali, diante dele. Como você? Começou a perguntar Eduardo, mas a mulher não estava mais ouvindo. Ela correu em direção à porta da UTI, e ele sentiu que tudo ia se desmoronar ainda mais. Ele nunca nem soube que Isadora tinha outra mãe. Isadora! Gritou a mulher, seu rosto deformado pela dor, e no meio daquela confusão, Luan caiu de joelhos. Mãe! Não, você não pode fazer isso! O garoto estava em pânico, e Eduardo viu em seus olhos uma mistura de amor e tristeza que o fez sentir um nó na garganta. A revelação de que eram irmãos parecia agora mais uma carga do que um laço. Eduardo olhou para eles, os segredos, as vidas entrelaçadas. O hospital, o ruído das sirenes, tudo parecia um pesadelo. O que ele poderia fazer em uma situação tão complicada? Agora sua filha e o menino que o havia ajudado representavam tudo o que ele nunca tinha imaginado. E como se o universo ainda tivesse mais surpresas guardadas, uma enfermeira saiu da sala, pálida como a morte. Desculpem, mas precisamos decidir rapidamente. Temos 2 pacientes com risco de vida e apenas uma vaga na UTI. O silêncio tomou conta do corredor e o olhar de Eduardo encontrou o de Luan, que tremia. E nesse instante, o peso da escolha se tornou insuportável. O que ele estaria disposto a sacrificar para salvar Isadora? E agora, o que significava essa nova realidade? A batalha que se formava em seu coração parecia maior do que ele poderia enfrentar. E a verdadeira pergunta ainda ecoava: quem ele realmente era na vida de todos eles? Eduardo estava em choque, a mente fervilhando com as últimas palavras da mãe de Luan. Irmão, como assim? Ele olhou para o garoto, mas Luan parecia se afundar em seu próprio desespero. O hospital, com todo o seu barulho, agora era um borrão em sua mente. As enfermeiras continuavam a apressar-se ao redor, mas Eduardo estava paralisado. Ele queria entender. É verdade? Ele se virou para a mãe de Luan, que tinha um semblante pálido. Isadora é irmã dele? As palavras saíram entrecortadas, como se cada uma delas fosse uma pancada em seu coração. Sim, ela gritou, quase desesperada. Só que não é simples. Eu tinha que protegê-la. Vocês não sabem o que está em jogo aqui. O desespero dela começou a contagiá-lo. E foi nesse momento tenso que a outra mãe, a mãe de Isadora, finalmente se aproximou, seu olhar afiado e cheio de raiva. O que você está dizendo? Que tipo de jogo você está jogando com as vidas dessas crianças? A voz dela era como um soco no estômago de Eduardo. Antes que pudesse responder, a enfermeira interrompeu. Estamos perdendo tempo. Preciso que todos se afastem. O olhar dela cortava como uma lâmina. Eduardo sentiu o desespero se intensificar. Ele só queria proteger sua filha, e agora tudo o que pensava ser verdade estava desmoronando. Logo, a pressão aumentou mais uma vez. Outra sirene soou, e um grupo de médicos entrou, correndo, como um furacão de profissionalismo e urgência. Precisamos de todos os parentes na sala, gritou um deles, puxando Eduardo pelo braço. Ele hesitou, mas sentiu que era arrastado para dentro de um mar de tensão. Quando a porta se fechou atrás deles, Eduardo se forçou a respirar. Isadora estava agora conectada a um monte de máquinas, e ele soube instantaneamente que o tempo estava correndo. Ele queria gritar. É a irmã dele, ela é a irmã dele, mas sua voz falhou. O médico sério estava analisando os gráficos. A situação deteriorou-se rapidamente.
Temos que tomar decisões em segundos. Pedro, o acompanhante da mãe de Isadora, estava na porta. A expressão dele era horrorizada. Você precisa me dizer o que está acontecendo com ela. O que você está fazendo? Era como um jogo de futebol onde a bola mudava de lado a cada segundo. Eduardo olhou para Luan, instintivamente. O olhar do garoto era uma tempestade de emoções. Ele parecia perdido no meio de toda aquela confusão. E Eduardo se perguntou: como esse menino, que parece tão distante da minha vida, pode ser tão próximo agora? Mas a tensão subitamente se transformou em algo muito mais intenso. Um dos médicos voltou-se e disse: nós temos uma opção, mas é arriscada. Se não podemos salvar as duas, temos que escolher. Elas compartilham algo mais que um laço de sangue. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo sentiu o coração gelar. O que você quer dizer? A pergunta saiu como um eco desesperado. E então o médico olhou diretamente para ele, a gravidade nas palavras cortando o ar. Isadora e Luan, eles são compatíveis. Se ele puder doar um órgão, podemos salvar Isadora. O que isso significava? Eduardo não conseguia processar. Seu mundo parecia ter virado de cabeça para baixo. Como ele poderia jogar um garoto nas garras das cirurgias e riscos mortais? E como ele, no momento mais crítico, estava diante da possibilidade de sacrificar um irmão para salvar uma filha que não sabia que tinha. Não! Não posso fazer isso! Eduardo gritou, mas no fundo, uma parte dele percebeu a verdade cruel da situação. Pela primeira vez, viu Luan não como um mendigo, mas como alguém que compartilhava não só laços de sangue, mas também o destino de sua filha. A gravidade da escolha estava sobre eles como uma noite escura e pesada. E enquanto ele se debatia com tudo isso, uma nova voz surgiu da multidão de médicos. Preciso saber a verdade. Cada um de vocês, aqui e agora, o que mais vocês estão escondendo? A tensão na sala cresceu como um furacão. Eduardo olhou ao redor, seu peito apertando. A escolha estava diante dele, mas havia segredos naquelas paredes, coisas que não sabiam e que poderiam mudar tudo novamente. O que mais estaria escondido? E qual seria o preço disso tudo? Eduardo estava paralisado, a consciência lançando ondas de incredulidade. O que a mãe de Luan havia acabado de dizer parecia um eco distante, uma verdade que invadia sua mente como um vendaval. Ele olhou para Luan, buscando resposta, mas o garoto permanecia em estado de choque. Ele é irmão de Isadora? A voz de Eduardo saiu baixa, quase um sussurro. No entanto, não houve tempo para que as palavras germinassem. A tensão se espalhou rapidamente pelo corredor, como um incêndio fora de controle. Precisamos de você fora agora. O médico interrompeu, sua presença autoritária cortando o ar tenso. Eduardo mal teve chance de reagir antes de ser puxado para fora daquele divã de tumulto e desespero. Ele lançou um último olhar para Luan, cujos olhos pareciam vazios, e para Isadora, belicada sob as luzes frias. No lado de fora da UTI, tudo era um caos. Enfermeiros corriam, doentes gritavam, e o zumbido dos monitores misturava-se ao som das sirenes. Eduardo tentava processar a revelação quando uma enfermeira emergiu da multidão, pálida e trêmula. Ela não resistiu. O grito dela ecoou pelo corredor, cortando o coração de Eduardo como um facão. Não, isso não pode estar acontecendo. Eduardo mal falou, mas a realidade fria já havia se instalado no peito dele. Sem Isadora, o mundo da filha desmoronava. O silêncio cortante a seguir apenas intensificou a dor. De repente, Luan apareceu à sua frente,
a expressão, revelando um tumulto emocional. Eu não entendo. A voz dele tremia enquanto os olhares se cruzavam. A tensão parecia elétrica, pulsando entre eles. Mas antes que alguém pudesse responder, o clima mudou. A mãe de Isadora, com os cabelos desgrenhados e um olhar descontrolado, se lançou em direção a Luan. É você que tem sido o problema. Se não fosse por você, minha filha ainda estaria aqui. A raiva em suas palavras ecoava como um desespero sem limites, enquanto ela o empurrava. Eduardo sentiu seu coração disparar. O que ela estava dizendo? A revelação explodiu em sua mente, mas não era a única. Quando Luan caíra ao chão, em lágrimas, Eduardo se aproximou para ajudá-lo. Mas a mãe de Luan o surpreendeu, agarrando-o pelo braço, os olhos ardendo. Você sabe que ele não é só um garoto de rua. Ele é mais do que você imagina. E não é só seu irmão que está em risco, mas a verdade por trás de tudo isso. Risadas estrondosas e chás intranquilos começaram a surgir. Os murmúrios dos presentes se tornaram um rosnado de fofocas. Todos trocavam olhares carregados, e Eduardo sentiu a pressão de um peso extra em seu peito. As palavras da mãe de Luan soavam como um eco de uma realidade que ele não queria enfrentar. Antes que pudesse entender, uma pessoa estranha entrou no corredor e parou abruptamente. Era um homem, alto e magro, cuja presença usava o ar de cautela. Eu tenho algo que precisa ser explicado. Você não conhece toda a história. Ele se virou para Eduardo e para Luan, e as palavras dele cortaram o ar. Eu sou o pai de Isadora, e Luan é mesmo seu irmão. Mas há muito mais, porque foram separados por motivos que não posso elaborar aqui. Eduardo ficou paralisado. O chão parecia desmoronar sob seus pés. A mãe de Luan olhou para o homem, a incredulidade estampada em seu rosto. O que você quer dizer com isso? A confusão e a tensão se tornaram palpáveis, cada palavra uma flecha. A verdade é que eu era casado com a mãe de Isadora. E Luan é o resultado de traição. As palavras, como dor, ecoaram pelos corredores apertados do hospital. E Eduardo sentiu o mundo escurecer. A revelação balançou tudo ao seu redor. Ele não apenas havia perdido Isadora, mas a conexão com a história toda se desfez em frações de segundos. A sala tinha se tornado um redemoinho de angústia. Luan estava no chão, coberto de lágrimas. Cada um ali estava agora, de algum jeito, interligado em um emaranhado que antes parecia distante. Esperanças, medos e histórias ocultas saíam à tona. E entre todo aquele caos, Eduardo percebeu que ele não sabia mais quem poderia confiar. A batalha não estava apenas entre ele e as vidas das crianças, mas entre verdades que lançavam vidas inteiras na escuridão. Qual era o preço a ser pago por todas essas revelações? Enquanto a sirene ainda ecoava, ele se perguntava se essa tempestade tinha apenas começado. A atmosfera na sala estava carregada. Eduardo se sentia como se estivesse preso em um pesadelo. A mãe de Luan, com lágrimas nos olhos, parecia estar prestes a desmoronar. Mas você não entende. O pai deles, ele não é o que vocês pensam. O grito dela retumbou no ar denso, e todos os olhares se viraram para ela, como se em um compasso de espera. O homem misterioso que se apresentou como pai estava agora em pé, com a expressão mais grave do que nunca. Você precisa ouvir a verdade. Havia segredos, coisas que eu nunca pude contar. Ele olhou para a mãe de Luan com um misto de dor e arrependimento. Segredos? Que segredos? Eduardo disparou, a frustração se misturando ao desespero. Ele queria entender, buscar uma solução, mas tudo estava emaranhado em mentiras. E então,
Como um relâmpago cortando o céu escuro, algo interrompeu seu pensamento. O monitor de Isadora começou a apitar freneticamente. O som cortante fez com que todos se virassem para a cama dela. Eduardo sentiu o coração disparar. Não, não agora. A cena à frente dele se transformou em um caos. Enfermeiras começaram a correr, e um médico entrou rapidamente. A expressão de um homem que já havia visto demais. Código azul, código azul. Ele gritou enquanto se concentrava no que estava acontecendo. O mundo pareceu girar. Eduardo se aproximou da cama, incapaz de se mover ou fazer nada, apenas assistindo enquanto tentavam estabilizar sua filha. Luan, ainda no chão, olhou para Eduardo. Eu não entendo. Seu olhar era de terror, e foi nesse segundo que a mãe de Luan, num ímpeto, gritou: Não, ele não pode fazer isso. Vocês não sabem o que vão desencadear. A voz dela estava desesperada, quase como se estivesse tentando impedir o inevitável. As mãos de Luan agora tremiam, sua face marcada pela confusão. Eduardo se virou para ela. O que você quer dizer? Que coisas você escondeu? Os outros começaram a sussurrar, o burburinho se tornando um coro de especulações. Ele é não só irmão dela. Tem uma ligação mais profunda, uma conexão. A mãe de Luan, em estado de choque, se contorceu para continuar. Nós somos parentes de sangue, não só de um pai. O que ela disse cortou o ar. Eduardo congelou. Parentes de sangue? O que isso significava? O homem que se apresentou como pai de Isadora olhou para ela, um desconforto crescente na expressão. Mas eu não sabia. Uma enfermeira saiu correndo da sala e o clima se tornava cada vez mais opressivo. Precisamos de todos os parentes aqui, gritou uma voz ao fundo. Eduardo se sentiu tonto. Como assim parentes? Ele não sabia mais em quem confiar. Então, de repente, um outro médico entrou e parou, o rosto pálido. Precisamos de um donante. A condição dela se agravou agora. Vamos precisar de um transplante imediato. O corpo de Eduardo esmoreceu. Do que ele estava falando? A conexão entre eles, que antes parecia uma mágica, tinha se transformado em um fardo esmagador. A sala ficou em silêncio, um silêncio pesado. As palavras flutuavam no ar, e a verdade começou a surgir, como uma nuvem densa. Era agora ou nunca. Mas quando os olhares começaram a se voltar para Luan, uma nova revelação abalou a sala. Outro médico entrou, pálido como um fantasma. Há algo que não se falou. Isso muda tudo. Eduardo não sabia mais como lidar. O restante da frase ficou entalado na garganta. Do médico, enquanto todos aguardavam. O que mais poderia ser dito? O que mais seria revelado? Era tudo muito confuso, e outro impacto parecia prestes a acontecer. O coração de Eduardo batia forte, e as perguntas fervilhavam. Quem realmente são eles? E o que mais está escondido debaixo da superfície? Mas antes que qualquer um pudesse pensar, um dos aparelhos apitava, e a enfermeira gritou: O que fazemos agora? A vida dela depende disso. A urgência estava no ar. A decisão estava diante de todos. Mas quem teria a coragem de agir? A atmosfera na sala estava carregada. Eduardo se sentia como se estivesse preso em um pesadelo. A mãe de Luan, com lágrimas nos olhos, parecia estar prestes a desmoronar. Mas você não entende. O pai deles, ele não é o que vocês pensam. O grito dela retumbou no ar denso, e todos os olhares se viraram para ela, como se em um compasso de espera. O homem misterioso que se apresentou como pai estava agora em pé, com a expressão mais grave do que nunca. Você precisa ouvir a verdade. Havia segredos, coisas que eu nunca pude contar. Ele olhou para a mãe de Luan com um misto de dor e arrependimento. Segredos
Que segredos? Eduardo disparou, a frustração se misturando ao desespero. Ele queria entender, buscar uma solução, mas tudo estava emaranhado em mentiras. E então, como um relâmpago cortando o céu escuro, algo interrompeu seu pensamento. O monitor de Isadora começou a apitar freneticamente. O som cortante fez com que todos se virassem para a cama dela. Eduardo sentiu o coração disparar, suas mãos suando. Não, não agora. A cena à frente dele se transformou em um caos. Enfermeiras começaram a correr, e um médico entrou rapidamente, a expressão de um homem que já havia visto demais. Código azul! Código azul! Ele gritou, enquanto se concentrava no que estava acontecendo. O mundo pareceu girar, como se a gravidade estivesse sendo puxada de seu corpo. Eduardo se aproximou da cama, incapaz de se mover ou fazer nada, apenas assistindo enquanto tentavam estabilizar sua filha. Luan, ainda no chão, olhou para Eduardo. Eu não entendo. Seu olhar era de terror e confusão, refletindo o medo nostálgico de uma infância perdida. E foi nesse segundo que a mãe de Luan, num ímpeto, gritou: Não, ele não pode fazer isso. Vocês não sabem o que vão desencadear. A voz dela estava desesperada, quase como se estivesse tentando impedir o inevitável. As mãos de Luan agora tremiam, a expressão dele mais vulnerável do que nunca. De repente, a porta da UTI se abriu. Um grupo de médicos entrou. Entre eles, uma jovem médica, com um olhar decidido. Sou a responsável por Isadora. Se não houver solução em breve, teremos que considerar outras opções. A preocupação em seu tom cortou como um facão. A plateia de inquietos olhou em volta. Murmúrios aumentaram. A tensão estava prestes a explodir. Quando os olhares começaram a se voltar para Luan, a sala ficou em silêncio. O que era uma mera conversa se transformou em um momento decisivo. A mãe de Luan, suas mãos trêmulas, já havia mencionado algo sério. Se a essa altura eles se conectarem, pode ser muito pior. A verdade sempre vem à tona. Uma enfermeira saiu correndo da sala, e o clima se tornava cada vez mais opressivo. Precisamos de todos os parentes aqui, gritou uma voz ao fundo. Eduardo se sentiu tonto. Como assim parentes? As revelações estavam surgindo, e ele tinha medo de que tudo desmoronasse. Então, de repente, um outro médico entrou e parou, o rosto pálido. Há algo que não se falou, e isso muda tudo. O coração de Eduardo quase parou. O que o médico ia dizer? Isadora e Luan, eles têm uma conexão direta, mas não da maneira que você pensa. O médico respirou fundo enquanto todos os olhares caíam sobre ele. Ambos têm a mesma mãe, mas Luan não é apenas meio-irmão. Temos laudos. Luan é o filho biológico da mesma mulher que você. O ar ficou pesado. Eduardo se virou para o homem que se disse pai de Isadora. O que você está insinuando? As palavras saíram como um sussurro, sua mente girando. O médico continuou, sua voz agora firme. A mãe de Isadora é uma pessoa que não pode ser ignorada. Ela estava envolvida em situações complicadas. O que eu estou tentando dizer é que Luan é, na verdade, um resultado de um relacionamento que você desconhece, da sua própria família. Eduardo ficou paralisado, seu coração disparou. Palavras ecoaram em sua mente. Ele não sabia o que sentir. O que isso significava para ele? Os relacionamentos, as escolhas que havia feito, todas estavam entrelaçadas em um círculo vicioso. E então, como se o universo estivesse rindo dele, uma figura conhecida entrou na sala. A mulher que ele pensava estar longe, a mãe de Isadora. O que está acontecendo aqui?
Eu sou a verdadeira conexão. Ela gritou, seu olhar penetrante afetando todos no ambiente. A revelação da mulher cortou como um punhal. Não apenas a filha, mas agora um segredo sombrio havia ressurgido, carregando o peso de décadas. Eduardo olhou para Luan, cujos olhos estavam cheios de perguntas que não poderiam ser respondidas. A confusão explodiu na sala. A batalha não era apenas pela saúde da filha, mas pela vida do garoto. Tudo agora estava numa linha tênue. Ele precisava tomar uma decisão. Mas quais seriam as consequências? As vozes se tornaram murmúrios, ecos de desconforto e choque, e Eduardo, com a mente em desalinho, perguntou a si mesmo o que mais estava escondido e quem ele realmente era naquele emaranhado de segredos. A tempestade de revelações ainda estava longe de parar. Eduardo estava paralisado, a mente em frangalhos após a revelação. Devastadora. O ar na sala parecia se tornar mais denso, como se a temperatura tivesse caído de repente. A mãe de Luan, incrédula, estava prestes a desabar em meio a tanta tensão. Você não entende. O que há por trás de tudo isso é muito pior. Do que você está falando? Eduardo se virou, quase gritando, a angústia escorrendo pelas suas palavras. Ele apenas queria fazer sentido do caos, mas cada frase parecia levá-lo mais para longe da resposta. A mãe de Isadora, em choque, se afastou, o olhar distante fixo no chão. Eu preciso contar, antes de tudo acabar. A mãe de Luan respirou fundo, as mãos tremendo, descrente do que prestes a dizer. Isadora e Luan não. Foram separados apenas por capricho. O pai deles, ele não é só o pai deles. Ele também é meu. Um silêncio pesado dominou o ambiente. Os rostos se viraram lentamente, as expressões igualmente perplexas. O homem que se dizia pai de Isadora, o mesmo que tinha entrelaçado suas vidas em um emaranhado de segredos, pareceu enrubescer. O que você quer dizer com isso? Ele é o responsável pela separação. Ele nos separou e escondeu a verdade de todos nós. A voz dela estava tremendo, mas havia uma intensidade na sua indignação. Eu fui uma mulher apaixonada e ingênua. Fui enganada. Quando soube da gravidez, ele me afastou de tudo e todos. Eduardo sentiu um nó na garganta. Seria possível que tudo isso estivesse tão entrelaçado às suas vidas? A revelação parecia uma bomba prestes a explodir. A mãe de Isadora olhou para ele, o desespero em seus olhos transparecendo a fragilidade de toda a situação. Luan, ainda no chão, estava entre lágrimas e raiva. Você está mentindo. Não pode ser. Eu não sou filho dele. A dor na voz do garoto ecoou na sala. Ele se levantou, a respiração curta, como se estivesse prestes a desmaiar. Mas foi nesse momento tenso que algo inesperado aconteceu. Uma sirene ecoou forte e repentinamente, e a energia da sala mudou completamente. Do nada, um grupo de policiais entrou, os rostos sérios. Estamos aqui para investigar, gritou um deles, e o olhar firme indicava que haviam chegado para algo maior. Eduardo viu o médico responsável por Isadora, que parecia confuso, se virar para os oficiais. O peso de todos os olhares estava agora focado nos novos visitantes. O que está acontecendo? Perguntou um dos médicos, com uma gota de suor escorrendo pela testa. O clima estava prestes a se inflamar ainda mais. Recebemos denúncias sobre irregularidades e precisamos de todos os envolvidos aqui, disse o policial, finalizando a frase com uma postura autoritária. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que não estava bem? Denúncias? Que tipo de irregularidade?
Eduardo se adiantou, a preocupação estampada no rosto. Ele precisava entender, proteger Isadora. E agora, isso tornava-se cada vez mais difícil. A mãe de Luan, em lágrimas, olhou fundo nos olhos do policial. Vocês não entendem. Nossos filhos estão em perigo. Precisamos deles. Sua voz estava carregada de medo e desespero. As palavras se entrelaçaram na mente de Eduardo. O que significava isso? E enquanto os policiais analisavam a situação, foi como se um filme estivesse se desenrolando diante dele. Dentro daquela sala, onde ele buscava salvar Isadora, a verdade que sempre esteve oculta, agora estava emergindo como uma tempestade. O olhar do policial impactou Eduardo, como se soubesse mais do que estava revelando. Precisamos saber a verdade sobre a narcotraficante que estava atrás dessa família. E você, senhor, pode ter mais informações do que imagina. Uma onda de choque o atravessou. O que estava acontecendo? E agora, com tantos segredos no ar, Eduardo percebeu que a batalha não era só para salvar Isadora, mas para descobrir quem realmente era e o que realmente estava em jogo. E à medida que a tensão crescia, uma pergunta começou a assombrar a mente de todos. Qual seria o preço a ser pago quando a verdade finalmente viesse à tona e segredos obscuros ameaçavam arruinar a vida deles para sempre? Eduardo estava em um furacão de emoções, os olhos fixos nos policiais que acabaram de entrar. A tensão na sala era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. O olhar do policial principal era sério, como se soubesse de algo que todos ali precisavam entender. Estamos aqui para investigar a situação e precisamos que todos se afastem, disse ele, fazendo um gesto para que as pessoas se retirassem. E enquanto a confusão se espalhava, a mãe de Isadora começou a chorar. Não, por favor, nossos filhos precisam de ajuda. O grito dela ecoou na sala, mas foi abafado pelos murmúrios e a agitação crescente. Luan, sentado no chão, parecia congelar em seu próprio desespero, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eduardo, com o coração disparado, sentiu que precisava fazer algo. Não podemos deixá-los assim. Isadora precisa de nós. Sua voz saiu alta e clara, chamando a atenção de todos mais uma vez. O médico que cuidava da menina o olhou com um semblante grave. Estamos fazendo o possível, mas o tempo está se esgotando. No meio daquela tempestade de sentimentos, a mãe de Luan decidiu se levantar. Preciso falar. Precisamos unir nossas forças por eles. Ao dizer isso, o ambiente pareceu se acalmar brevemente. As pessoas que estavam pressionadas contra a parede agora se viraram para ela, vacilantes. Era um chamado à solidariedade, uma luz em meio à escuridão. Precisamos ver a verdade por trás de tudo isso. A frase dela ressoou como um tambor, tocando cada coração presente. Eduardo percebeu que todos ali estavam em busca da mesma coisa: salvar as crianças e encontrar respostas. O policial assentiu. Se houver algo que vocês saibam, é hora de falar. Ninguém aqui está acima da lei. Havia uma força na voz dele que exigia respeito. Eduardo respirou fundo, olhando nos rostos ao seu redor. Eles não eram apenas estranhos, eram todos parte de um quebra-cabeça complexo. Foi então que Luan, ainda em choque, se levantou. Se a gente realmente é irmão e irmã, temos que lutar juntos. Eles são minha família também. As palavras dele tocaram uma corda dentro de Eduardo. Ele viu o garoto de forma diferente agora. Não como um mendigo, mas como alguém digno de amor e proteção. O médico, que ainda observava a situação, deu um passo à frente. Se houver alguma chance de um transplante, precisaremos fazer os testes imediatamente. Isso pode ser a única solução.
O silêncio pairou sobre a sala novamente, e a gravidade da situação tomou conta de todos os presentes. Eduardo olhou nos olhos de Luan e sentiu um arrepio. Era uma decisão que exigiria coragem, mas algo dentro dele ressoava. Eu estou contigo, Luan. Vamos salvar Isadora. A decisão ecoou como um grito de guerra. E enquanto os outros concordavam, a determinação começou a preencher a sala novamente, com os policiais e médicos organizando a operação. Eduardo e Luan se entreolharam. A conexão que estavam formando crescia, nascendo de todo o caos que os cercava. Não eram só amigos, nem apenas irmãos. Eram a última linha de defesa um do outro. À medida que os testes começavam, Eduardo se aposentou para um canto, um nó na garganta. Ele estava lutando com o que poderia ser uma possibilidade, não apenas salvar sua filha, mas também a vida de Luan. O que mais eles estavam escondendo? Que segredos estavam prestes a desmoronar? A única certeza que tinha era de que aquela batalha apenas começava. Antes de se afastar, ele olhou uma última vez para a mãe de Isadora e a mãe de Luan, agora unidas em busca de um destino melhor para os filhos. Era um momento de empoderamento, mas ainda parecia que a verdade estava escondida em algum lugar, apenas esperando o momento certo para se revelar. Isso estava longe de ser o fim, e a história de todos eles era mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Ei, você está aqui, e isso é incrível. Antes de fechar a página, vou precisar que você faça algo urgente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhum dos próximos episódios de histórias exclusivas, tá? Esmague o botão de like agora, galera. Isso ajuda muito o algoritmo e mostra que você está com a gente. Não esquece de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que você acha que precisam conhecer este desfecho incrível. Apenas os fãs de verdade entendem como é importante apoiar a nossa jornada. Vamos juntos!